Bom, o vídeo de hoje vai ser um vídeo, eu acho que interessante. Eu queria falar um negócio aqui com vocês, o seguinte. Cara, é muito doido que, não sei, a juventude, né? Jovens. Quando vocês têm certas preocupações por coisas que... Eu não tô querendo diminuir, não, por fato de ser novo, ser jovem, por aí vai. Mas vocês têm umas preocupações assim que eu vejo, né? Eu vejo assim, a turma preocupada por umas coisas que quando você, cara, quando você tiver uma certa idade aí, vocês passarem por algumas situações, né? Já correu um pouquinho a vida, vocês vão olhar pra trás e perceber que não era nada, cara. É aquilo que você tá sofrendo agora, aquele negócio que você tá em dúvida. Deixa eu tirar o chiclete aqui. Eu tô com um chiclete querendo falar com vocês aí, é difícil, né? Então aquilo que vocês passaram, aquela situação que às vezes vocês achavam que, nossa senhora, é uma situação extremamente difícil, ela vai lá e simplesmente passou e você, com o tempo, você tem grande chance de olhar pra trás e pensar assim, nem era tanto assim. Tem grande chance disso acontecer. Pra tudo. O que você estiver passando agora aí, esse aqui é um recado pra você que é jovem. Pra você que é novo, cara. Você que é novo, porque a pessoa que já tem uma certa idade, ela já vai estar concordando com isso aqui que eu tô falando, entendeu? Você vai, cara, você vai largando de mão, você vai, você, entendeu? O negócio, a idade ter essa parte boa, né? Vamos se dizer. Eu não vou chamar de maturidade, não. Vou chamar de idade mesmo. Você vai ficando meio velhão e você começa a. As coisas começam a ficar mais fáceis nesse sentido, assim, de você olhar para as coisas e falar assim, nem é para tanto, nem leva pro coração, nem leva pro pessoal, sabe? E quando você é muito novo, essas coisas são difíceis de digerir, né? É muito difícil. Por quê? Porque você é novo, cara, você não tem repertório, você não tem recurso, às vezes você vem de uma comunidade, quem está em volta de você também não tem esses recursos para dar esse tipo de atenção para você, para, sei lá, seja assim, ser um bom conselho. Cara, são vários e vários fatores que fazem com que você pense que o mundo vai acabar aí quando você é jovem. Quando, né, então você levou um fora de uma menina lá e cara, você acha que o mundo vai acabar. Você acha que o mundo vai acabar. Aí, sei lá, você vai lá e envia seu currículo lá pra. Ainda, não sei, existe ainda currículo hoje em dia, gente? Vocês imprimem e vai lá com o papelzinho na empresa e fala assim: eu gostaria de trabalhar aqui nessa empresa, toma aqui meu currículo. Ainda existe isso? Acho que não, né? É LinkedIn hoje em dia, né? Mas, ó, pra você que é novo, currículo é o LinkedIn. É o LinkedIn, entendeu? Só que na minha época era a lenha, era impresso, você imprimia. Provavelmente dos meus pais devia ser escrito na mão mesmo, né? Era escrito no papel de pão. Eu tô me perdendo aqui, mas não tem problema não. A gente vai recuperar. E aí você acha que essas situações, esses momentos que você recebe não, você acha que esses nãos acaba inviabilizando você como pessoa, acaba, né, te distorcendo no sentido de eu sou um inútil porque eu recebi esse não e por aí vai. Quando você é jovem, você tem essa tendência de um flerte com a destruição, assim, de você olhar para as coisas e pensar assim, isso vai, acabou, agora acabou, né? E não é assim, E por que eu tô gravando esse vídeo aqui? Bom, eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu tava agora, antes de conversar aqui com vocês, eu tava consumindo um conteúdo de uma menina aqui e ela é especialista, ela se posiciona como especialista em criação de conteúdo, ela ensina pessoas a criar conteúdo. Só que essa menina tem 20 anos, cara. Essa menina tem 20 anos. Aí tô eu aqui com quase 40 assistindo um conteúdo de uma menina de 20 pra tentar aprender, né, o que uma menina de 20 tem pra ensinar pro tiozão, né?
E eu não tenho esse preconceito de olhar para as pessoas como que tem menos idade do que eu e pensar assim, essas pessoas não têm nada a oferecer. Eu sempre sou meio curiosão, entendeu? Eu quero saber qual que é. Eu tô, né, se eu pudesse estar sempre ligado em mais coisas, eu realmente eu ficaria ligado. Eu tenho contato com bastante molecada jovem, né? Principalmente molecada de tecnologia, tenho contato, então eu sempre gosto de dar. Então assim, eu sou o tiozão ali, mas eu tô de olho, entendeu? Eu aprendo as coisas do meu jeito, na minha velocidade, que é lesma mesmo, mas é constante e por aí vai, né? E aí, eu tava assistindo o conteúdo dessa menina. E aí, cara, ela entrou numa certa vibe ali. Era uma live, inclusive. Ela entrou numa certa vibe. E isso daqui que é o que me destacou exatamente isso daqui. Que ela entrou numa vibe dela falar de coisas que ela já havia produzido, né? Aqui, vídeos que ela havia produzido. E aí ela, de certa forma, deixou, não excluiu do canal dela, mas deixou, tipo, pra ninguém ver, porque ela tinha vergonha daquilo lá e por aí vai, né? E aí nisso, esse assunto puxou um outro assunto, porque alguma menina estava ali perguntando no chat ali, com relação, assim, no sentido de como é que ela faz pra combater a comparação, né? E aí, essa menina que estava, de certa forma, respondendo, cara, ela entrou numa, vou chamar de pira, assim, de falar sobre a comparação, sobre o fato das pessoas, né? Eu acredito que seja na idade dela. O fato de se comparar, que sempre você vai estar se comparando né, e o tempo todo você está se comparando, então, com outras pessoas. O problema é com qual tipo de pessoa que você está se comparando. E aquilo ali, cara, não bateu muito bem pra mim. Por quê? Porque eu tenho idade. E cara, a única comparação que eu faço hoje na minha vida é a comparação com merda que eu era antes, cara. Essa é a única comparação, porque eu não vejo nenhuma outra pessoa para quem eu possa olhar e me comparar. Não, eu olho pra mim e falo assim, ô miserável, e aí? Pô, você tá melhorando ou você tá piorando? É assim que eu fico olhando pra mim o tempo todo, né? Comparando com o que eu era antes, o tempo todo. Esse daqui é, de certa forma, um certo antídoto a esse tipo de sentimento, de emoção. Mas o ponto que eu queria dizer aqui é que, assim, vocês veem, a menina ali com 20 anos, esse daqui é uma coisa que é uma preocupação, né? Gera uma certa preocupação para aquela idade ali. E eu achei curioso, né? Não é surpresa pra mim, porque realmente quando você é novo, eu acredito que existe mais o risco de você cair numa dessa daí, né? Cair nessa de se comparar, de olhar para a vida do vizinho e pensar que a vida do vizinho é muito melhor do que a sua, né? Daí vem os Instagram da vida, vem as redes sociais da vida, daí a pessoa olha, daí ela começa a ver lá pessoas viajam todo mês, tá fazendo uma viagem internacional, daí ela começa a olhar para a vida dela e achar que a vida dela é uma porcaria, porque fulano de tal faz uma viagem por mês, né? Fulano de tal come em tal restaurante, né? Mas muitas dessas coisas, pra mim é claro, né? Porque, repito, é idade. Olha, eu falo assim, tá, beleza. Eu sei que esse negócio aqui é editado, não é tão verdadeiro assim, então, cara, não é assim a vida real. Mas pro jovem, acaba convencendo que aquilo é o jeito de viver a vida, como se aquilo ali fosse o real. Mas quando aquilo dali, essas situações são totalmente, na verdade, não peculiares, não normais. O normal é, assim, pessoas normais aí, você pode ter certeza que na vida real, né? Na vida real, pessoas normais,
Eu penso assim, né? Quando eu olho pra mim, você tem a capacidade de fazer uma viagem uma vez por ano pra um lugar bacana, você poder ir, sei lá, ir umas 3 vezes por mês num restaurante, entendeu? Essas coisas assim. Tipo assim, a vida, o normal não é excesso. Entendeu? O que eu quero dizer é isso. O normal não é o excesso de coisa. Não, cara. O normal é escassez, na verdade. Entendeu? Você tá toda hora ali trabalhando, juntando as coisas, juntando e se organizando. E aí, beleza, esse mês aqui eu não tive que gastar com dinheiro do veterinário do cachorro. O cachorro não fez nenhum problema. Sobrou um dinheiro, bora jantar. É assim, a vida real, e eu acredito que a vida de muitas pessoas é assim. É mais nesse sentido. E por que eu tô falando isso daqui também? Porque é uma coisa que vocês precisam. Isso leva a outro ponto que eu quero dizer. Existe uma grande tendência de que os seus pensamentos, aqui é o ponto do vídeo. Existe uma grande tendência da sua cabeça, dos seus pensamentos, criar, inventar realidades, situações, cenários, os quais eles não existem ou tem grandes chances de nunca acontecer. Entendeu? O seu cérebro, a sua cabecinha tem grande chance de estar fazendo isso com você agora, nesse exato momento. Por quê? Porque isso daqui é mecanismo da nossa cabeça lá, que é quando a gente era só macaco que vivia lá e esse negócio foi transportado para nós aqui e ainda continua essas peças aqui dentro da nossa cabeça. E aí, no mundo moderno, esse negócio que já é essa ideia de ter um medo de morrer mordido por um tigre dente de sabre, você botar a cabeça para fora da caverna ali, você podia morrer. Essa ideia já não existe mais o tigre, mas só que o nosso lá, a pecinha que foi implantada na nossa cabeça tá desde aquela época lá. E vai passando genética, e gene, por aí vai. Então existe o seu cérebro faz isso. Né? É aquele negócio. Inclusive se leva a outra coisa. Que é o seguinte, é o consumo. Cara, isso aqui é a melhor forma de você entender a sua cabeça criando cenários, inventando coisas onde não existe. No consumo. Então, a gente vai lá e a gente tem o desejo de... Né, como é que funciona, né? A lógica do consumo. O consumo, ele vem da necessidade mais o desejo. E aí a gente tem a lembrança, né? A lembrança de onde encontrar esse negócio que vai suprir a nossa necessidade. A publicidade, a comunicação, ela atua na lembrança. O papel da publicidade é atuar na lembrança. Então, quando você tem lá, você se sente a necessidade, e né, você tem a necessidade, putz, eu tenho a necessidade disso, e junto vem o desejo, você tem a lembrança de aonde encontrar esse daqui. Beleza. Dito isso daqui, você consome coisas... Né? Então, nesse cenário, você consome coisas por meio da emoção. Você consome coisas por meio da emoção. E aí, o que acontece? O seu cérebro, a sua cabeça, ela busca uma forma de justificar de maneira racional o consumo daquilo lá. Então, por exemplo, assim, quando você fala assim, eu quero trocar de carro, então você tem a necessidade de trocar. Existe a necessidade. Preciso ter um carro. Né? Preciso trocar de carro. Aí o desejo vai ser aonde vai entrar. Pô, mas eu desejo tal carro, aquele carro lá e etc. Aí a lembrança vem, você lembra uma propaganda, né, sei lá, algo que se comunicou, uma informação, alguém tem esse carro que você conhece. Também pode
pode contribuir com isso, tanto que o desejo ele é mimético, né? A gente imita as pessoas, né, as quais a gente tem esse contato, né? Eu já falei isso em outro vídeo, né? Que basicamente você olha, você deseja porque através desse mimetismo, né, o que seria a imitação, né? Você só quer algo que alguém tem ou que alguém já fez, ou que você quer fazer algo que alguém já fez ou quer ter algo que alguém já tem, né? E você tem esse mimetismo de você olhar, eu conheço a pessoa e tal, então você quer porque o fulano de tal quer. É assim que nasce o desejo. Beleza. E aí, o que seu cérebrozinho faz? Faz o seguinte: ele vai buscar uma justificativa racional para que você compre aquilo ali, para que você consuma aquilo ali. Então, a emoção, o impulso faz você querer, e aí a justificativa racional, né, essa tentativa de se justificar é o que faz você querer comprar, faz você comprar, né? Mas essa justificativa que é criada na sua cabeça, essa racionalidade, ela vem lá do primitivo nosso, de criar uma realidade, de criar um cenário, inventar um cenário, ou criar algo que não existe. Não sei se ficou claro isso daqui, mas então a nossa justificativa que bota na nossa cabeça é o seguinte: eu preciso disso daqui porque... Não, a forma racional é porque é o mais barato, né, que cabe no meu bolso, porém tem 5 lugares, tem a caçamba, eu vou poder viajar. E às vezes você compra o carro lá, você nem viaja tanto assim, entendeu? Mas você, ali durante esse processo de querer consumir ali, o seu cérebro lá atrás, por conta disso tudo, de criar esses cenários, cenários aos quais eles têm grande chance de nunca se realizarem, realidades que nunca vão se realizar, né? Isso na tua cabeça, desenhos na sua cabeça, faz com que você transforme isso numa justificativa racional para consumo daquilo ali. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, o que eu estava querendo dizer aqui para fechar esse vídeo aqui? Eu sei que ficou um tanto quanto extenso. O lance é que, como eu estava falando lá da menina, ela trouxe a comparação e por aí vai. E aí, eu até acabei me perdendo nesse negócio aqui. E ela fez a comparação e ela observou. Então, com o tempo, tudo isso daqui, você, com o entendimento, com o tempo, você vai percebendo que as coisas, é aquilo que eu falei, as coisas não são realmente aquilo que sua mente imaginou que vai ser, entendeu? Que deveria ser. As coisas não são assim. Então, quando você olha diante de uma situação, e a gente pode extrapolar, quando você olha diante de uma situação o qual você está passando, tem grande chance de você olhar de você estar olhando para frente dessa situação, que é aquela situação que você estava imaginando que ia decretar o seu fim, você olha hoje e fala assim: nossa, aquilo lá era pura besteira. Era pura besteira. Por conta disso, por conta da nossa capacidade, da nossa mente criar coisas que não vão existir. É muito louco isso aqui. É muito louco. Certo? Então, é isso. Eu acho que ficou um tanto quanto confuso, mas interessante o que eu quis dizer aqui, e eu espero que isso daqui sirva de alguma coisa aqui pra vocês. É isso. Sendo assim, se você chegou até aqui e não me conhece ainda, eu sou o Preto, eu me autodeclaro generalista e tudo, porque esse aqui é o intuito do canal. A gente vem gravando aqui coisas que eu tenho pensado, feito, acertado, errado, e aí eu mostro pra vocês aqui de cara limpa, pelo menos o mais autêntico possível, para que vocês observem aí e vejam aquilo que realmente pode ser aplicado na sua vida, na sua realidade, no momento que você está agora, certo? Dito isso aqui, se você gosta de conversas assim, conversas espontâneas que muitas das vezes começam de um jeito e nós não sabemos como é que vai terminar, eu peço para você que você
Se inscreva aqui neste canal para que assim a gente possa ter mais conversas assim, entendeu? E aí você possa estar me acompanhando aqui, as minhas loucuras. Dito isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, seja lá qual momento você está na sua vida. Eu espero ter sido uma boa companhia por esses minutos e eu agradeço de verdade pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou e tchau.